Vem cá, fecha os olhos aí rapidinho só para testar uma coisa. Se eu te pedir para você voltar lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, você ainda consegue ouvir o barulho da internet discada, de um bichinho virtual morrendo de fome, do estalo de uma fita cassete? Pois é, pra gente que é milênio, o passado tem esses sons que a gente sente saudade, mas também tem cheiros inesquecíveis, como o cheiro da locadora, do mimeógrafo, né? O cheiro do papel de carta, que é inesquecível. Mas o que a gente quer saber hoje é que, para além da saudade, será que o passado era mesmo mais legal? Ou é só um lugar confortável para a gente acessar na memória? Meu nome é Bruna Melhorança, eu sou atriz, apresentadora e locutora. E eu sou a Aline Fonseca, jornalista e assessora de imprensa. E esse é o Rasgando Checklist, podcast feito para você, que assim como nós, ainda não entendeu muito bem o que é para fazer, mas continua tentando. Sim, para você mesmo que acreditou que os 30 era a idade do sucesso, mas cá está aos 40 se sentindo cansada e enganada. Então, se você já passou dos 30 e ainda não ticou quase nada daquele checklist da vida do adulto, o prêmio que é o quê, né? Casa própria, sucesso financeiro, estabilidade e aquele relacionamento amoroso incrível, seja muito bem-vindo. E se você já ticou todos os desejos do seu checklist, também seja muito bem-vindo e bem-vinda, porque você muito nos interessa. E hoje a gente vai falar sobre nostalgia, né, amiga? E eu já vou começar com uma pergunta direta para a senhora. Você acha que o passado era mesmo melhor ou a gente só tá nostálgico? Nossa, que pergunta polêmica. Olha, eu acho que tem um pouquinho dos dois, né? Assim como tudo, né? Tem os dois lados. Em alguns momentos a gente fica nessa de analógico versus digital. E a gente já falou aqui porque também a gente é daquela geração da transição, né? Sim. A gente saiu do analógico para o digital. A gente viveu tudo, né? Então, na nossa infância, na nossa adolescência, que aconteceu esse boom da tecnologia, né? Sim. Então, a gente fica meio, eita, e agora? Então, talvez isso influencie nós, milênios, de sermos tão nostálgicos, né? Eu conheço gente que até irrita, tá? De tanta nostalgia. Por exemplo, lá na década de 90, 2000, você está assistindo, é mais jovem que a gente... A gente tinha que esperar, olha só que coisa, tinha que esperar um programa na TV. Sim. Você acredita, amiga? Mas tem um lado bom também, né? Porque a gente sabia esperar. Exatamente. Porque hoje em dia as pessoas não sabem esperar. A gente esperava quando a gente era criança pra assistir. Aquela ansiedade, né? Assistir aquele desenho que a gente... Nosso desenho favorito. Sim. O meu era O Fantástico Mundo de Bob. Aí desenho eu já nem lembro mais qual era o meu favorito. Gente. Eu amava o Fantástico Mundo de Bob, que é o menininho, né? Que na bicicletinha dele... Ah, eu adorava. Que ele tinha mãe que falava que tava graúda. Que falava que tava grávida, ele falava que ela tava graúda. Tá. Eu amava. E também, a gente tinha que esperar passar o clipe da nossa música favorita. Na MTV, né? Na MTV, né? Saudades MTV. A novela, se você perdia o capítulo, já era. Você tinha que perguntar pra alguém como é que foi. E isso, não tinha essa de, ver na hora que é, igual hoje em dia, né? Ou quem tinha videocassete conseguia gravar, né? Conseguia gravar? Conseguia. Quem tinha. Mas, nossa, isso aí era... tinha que esperar, né? Porque eu lembrei agora, porque minha irmã, quando ela era criança, ela gostava do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. E aí, só que daí ela começou a estudar de manhã, e eu lembro que minha mãe gravava no videocassete. Tinha mesmo. Ao sítio pra ela assistir à tarde. Tá vendo? Tinha essa tecnologia. E é isso, é bom ou é ruim, né? Não sei. Outra coisa, nós tínhamos o direito do esquecimento. Ou seja, se a gente fizesse alguma coisa vergonhosa, pavorosa, ninguém tava ali registrando, só ficou na memória de quem tava ali presente. O máximo era alguém contar o que aconteceu, mas era só palavra contra da pessoa. Só quem tava naquele local que ia ver a vergonha que você passou. Eu passei muita vergonha
porque eu sou da época do El Chan, tá, gente? Uhum. Eu dançava horrores El Chan. Eu super. Amava, nossa, toda festa eu arrasava. Eu queria muito. competia, assim, pra me dançar melhor. Então, Eu era dessa também. só amiga. quem me conheceu naquela época sabe disso. Não temos registros. Graças a Deus, não. Aqueles shortinhos, né? Nossa, a gente usava aqueles shorts, chamava shorts piscina. Ah, eu nem lembro. O que era? Mas Que era uma aqueles moda. shortinhos pequenininho, né? Eu acho que Era. era shorts piscina, não sei o que chamava. Exatamente. E aí, hoje tudo é documentado, né, amiga? Uhum. Você tira Até foto, demais, faz né, amiga? stories, É. posta nas redes, vou comer um prato, posto. Sim. Ai, tira 1 milhão de... A mesma foto, né? A galeria tá Exatamente. cheia com as fotos tudo É. igual. É o que você falou antes, só quem tava lá que sabia, né, da vergonha que você passou, Sim. do acontecimento. E hoje em dia a gente sabe do que a gente não quer, né? Porque as pessoas se expõem tanto que a gente às vezes abre o Instagram e fala, nossa, mas eu queria desver essa postagem. Precisava, né? Precisava, eu não queria Não ver. precisava É. disso, gente. Então, será que essa nostalgia que a gente sente é uma saudade, assim, da nossa privacidade? O que você acha? Você falou uma coisa sobre como que a palavra que você usou? Do esquecimento, né? Direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento, né? E eu acho que também tem essa coisa da memória, né? Assim, eu acho que a gente tem também um filtro na nossa memória, né? Porque quando a gente pensa numa determinada época da vida, a gente filtra aquelas memórias. A gente não vai lembrar de tudo, né? Não. Então, eu acho que como, né, assim, as coisas não eram documentadas, a gente tem esse direito, né, a gente esse privilégio do esquecimento que você falou, mas também a gente filtra as memórias e o que acaba sendo um pouco perigoso, né, eu acho, assim, esse filtro, porque às vezes a gente pensa assim, mas aquele ano era tão bom e não sei o que tem, mas você tá filtrando só os momentos bons. Não sei se era tão bom assim, né? Então, eu vou começar o meu raciocínio por esse caminho, porque é muita coisa, né, para Sim. falar sobre nostalgia, né? Mas, por exemplo, a nostalgia como um mecanismo de defesa. Eu tive um namoro longo, né, de 9 anos. Então eu comecei a namorar dos 20 aos 30, foi exatamente isso, assim. Uma fase bem significativa também de não deu- transformação, né, da Exatamente. gente. Dos 20 aos 30, mas foram 9 anos, Sim. não foram 10. E aí, enfim, foi um namoro, assim, como qualquer relacionamento, não como qualquer relacionamento, né, mas foi um namoro de muita coisa legal e também coisas não tão legais assim, como, né, a maioria dos relacionamentos, né. E aí, a gente se separou porque chegou no momento da vida, né, os 30, a famigerada idade do Sim. sucesso, que eu percebi, e ele também, né, que a gente estava olhando para o futuro em direções opostas, né? Então, o meu futuro era para lá, o dele era para cá, ou seja, não dá para seguir. E ele era da cidade onde eu nasci, tudo, e eu já morava aqui em São Paulo, desde os 21 anos eu moro aqui. E aí, o que aconteceu? Uma das coisas, né, que impedia esse namoro de continuar era a distância, que por mais que São Paulo e Santa Bárbara seja perto, né, tem uma hora que você quer, não dá para você ficar o resto da vida, né, com a distância. Então, e uma das coisas que eu sempre priorizei na minha vida, né, é a minha carreira, a minha profissão, né, eu sou atriz, então eu sempre priorizei isso na minha vida. E quando a gente se separou, foi um término muito tranquilo na medida do possível, eu estava muito certa do que eu queria e acredito que ele também. E aí a minha vida seguiu aqui em São Paulo, e aí, como a vida de qualquer artista é instável, então é uma montanha-russa, um dia você tá lá em cima com muito trabalho, daí de repente vem a depressão, que você tá um tempão sem trabalhar e tudo mais, e os anos foram passando, e aí eu fui ficando 34, 35 anos, e eu fazia terapia. E eu me lembro disso, porque foi uma sessão que ela abriu os meus... É tão abriu, bom né? quando isso assim, acontece, né? Isso é muito legal, dá o assim. estalo, né? O que acontecia? Toda vez que eu tava em baixa na minha profissão, eu pensava assim, nossa, mas por que eu fui terminar aquele relacionamento? Cara, eu terminei o relacionamento porque eu priorizei a minha carreira. Mas, se eu tivesse priorizado o relacionamento, agora eu podia estar muito mais feliz do que hoje, porque hoje eu não estou realizado na minha profissão. Então, assim, que escolha foi essa que eu fiz? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Aquela famosa frase que
que ônibus eu peguei pra chegar neste ponto, né? Uhum. E aí, e toda vez era assim. Só que daí, quando eu tava trabalhando, eu nem lembrava mais da existência daquele relacionamento, Do né? sujeito, né? Não diminuindo a importância, nada disso, mas eu não lembrava, porque é a vida que segue, ficou no passado, guardado na memória, tudo certo. Mas daí, bastava vir essa baixa na profissão, e eu ficava, pô, eu não acho que eu não fiz a escolha certa, porque pelo menos eu estaria realizada pessoalmente. Só que aí vem o filtro da memória. Será que eu estaria realizada pessoalmente? Porque a gente tinha muitas questões no namoro também. A gente se dava super bem, tudo. Mas eu já vi ali muitas coisas que talvez não me fizessem feliz. Assim, a longo prazo, a gente ficou bastante tempo, tudo bem. Mas não sei se... Futuro, né? No futuro aquilo faria sentido, né? E aí um dia a minha terapeuta falou pra mim, ela falou assim, Bruna, se imagine agora... Por exemplo, se você recebe uma ligação agora, te chamando para fazer uma novela, um filme, uma série, você vai pensar que você fez a escolha errada? Você vai pensar que você poderia estar com seu ex, morando, sei lá onde, não sei o que tem. Como que vai ser? Eu falei, não. Eu falei, eu vou fazer muito feliz. Ela falou, então, porque você já trouxe isso para cá, mas você sempre traz os momentos que você tá mal. Então, é isso, é um lugar de conforto na memória, porque a gente filtra o passado, daí a gente começa a pensar... A gente saca, né? As coisas boas. A gente se apega no que era bom, porque hoje não tá bom. Porque hoje não tá bom. Porque se hoje tá bom, você não vai fazer esse filtro, né? Mas daí hoje não tá bom, então você se apega ao que era bom no passado e fica ali agarrado àquilo ali. Então, assim, quanto mais incerto é o presente, mais o passado se torna um lugar de conforto. Um lugar que você quer voltar. Um lugar que você quer voltar, porque você já sabe o que aconteceu, né? Porque o futuro, ele é incerto. Sim. Né? Agora, o passado a gente já conhece, a gente sabe o que esperar do passado, porque ele já aconteceu. Já foi, né, ele já gente? foi. Então, eu acho que tem essa coisa perigosa, eu acho, da gente também romantizar muito o passado. Você não acha? Sim, aí você tá num relacionamento ruim, igual você falou, né? E pensa, nossa, eu devia estar com meu ex, né? Ai, era tão bom. Você fala assim, quando você tá num namoro hoje e tá ruim. Do que o atual, né? Sim. Rola essa comparação. Rola, muito. Mas isso aí, né, é uma baita enrascada, né? Sim. É como que fala? Uma armadilha. Marapuca. Marapuca. Porque o fato do relacionamento atual não tá bom... Não significa que o outro era maravilhoso, né? Até porque, como dizem, se tava bom, se fosse bom, não tinha terminado. Tinha separado, né? Tava junto até hoje. Mas é igual você falou, esse aconchego, né? Do lugar seguro, do que já foi, do que você já conhece. Que aqueles defeitos do outro você já conhece, né? Desse que tá atual não tá tão bom, mas você tá tendo que lidar com os defeitos que você não tava acostumado. De saber o que esperar. Aí você fica ali, naquela zona de conforto, e aí não vai pra frente, né? Aí também é perigoso, né, gente? Sim. Não pode. Ou aquelas pessoas que têm medo de ficar sozinha e aí volta pro ex. Sim. Porque fala, ai, eu tô perdida aqui sozinha, você não sabe, tá muito incerto o seu presente. Sim. Aí você fala, ai meu Deus, eu vou voltar com o ex, porque... Era ruim, mas era o que tinha. Era ruim, mas era bom. Era ruim, mas era bom. Sim. E é uma falsa ilusão de controle, né? Igual você falou. A gente não controla nada, né? Nem isso. Sim. Né? Nem essas enrascadas aí que a gente se envolve. Sim. É perigoso, eu acho. É perigoso. Eu acho que o passado... eu gosto, tem momentos da minha vida que eu amo lembrar, assim, que eu falo, gente, como eu era feliz e sabia, né? Porque tem momentos que você fala, nossa, eu sabia que eu era muito feliz, né? Nesse lugar que eu tava ali. Mas tem esse lado perigoso também, de você se sentir inseguro, porque é normal, né? A gente se sentir inseguro, né? A gente se sentir... A vida é tão instável, né? E dependendo da profissão que você tem... Mais ainda. No nosso caso, né? Nós duas temos profissões instáveis. Olha, gente. Aí você fica mais... o teu emocional é mais prejudicado ainda, né? E você falou uma coisa legal, tem momentos que a gente quer voltar porque foi bom, né? Sim. A gente tá, né, gravando aqui, tá na época da Copa. Sim. E aí eu fico pensando, nossa, relembrando como que era, né, em família, né, a última Copa, como foi legal, né? Eu comentei até com a Bruna aqui, quando o Brasil foi penta, né, eu tinha 12 anos. E eu lembro, é a única Copa que realmente... Que foi 2012? 2002, né? E que é a única que eu tenho memória mesmo, né? Porque em 98, vaga memória, assim, a gente perdeu.
E 94, eu não lembro, gente. E aí, em 2002, foi muito marcante, que a gente foi penta, óbvio. Mas, assim, era aniversário do meu tio, no dia 30 de junho. Uhum. E aí, ele falou, não, vai todo mundo pra minha casa tomar café da manhã pra comemorar meu aniversário e assistir a final da Copa. Sim. Então, foi uma coisa marcante. E aí, eu acho que, nesse lugar, eu tenho vontade de voltar, assim, nesse momento, sabe? Porque também tem gente que não tá mais, a nossa família, que já se foi. Sim. E tava ali presente, né? Então tem uns momentos, assim. Tem esses momentos de conforto gostoso que você, né, você sente saudade, mas é uma saudade saudável, né? Eu acho. Eu acho também. E você falou da Copa, me veio uma coisa agora enquanto você falava, né? Que você não lembra de 94, Não. mas eu lembro de 94, eu tinha 10 anos, e eu lembro onde eu estava na casa de um amigo do meu padrasto, a gente estava lá em família assistindo, e eu lembro da gente saindo na rua, comemorando, eu tinha só 10 anos, mas assim, foi uma Copa, eu acho que foi a Copa mais inesquecível pra mim, foi 94, porque eu tava assim, muito feliz, vendo as pessoas muito felizes, e eu lembro que foi... Mas daí, falando nesse assunto de nostalgia, pensando por esse lado da Copa, eu fico pensando como que os jogadores sofrem, entre aspas, porque são tudo milionário, né? Mas como é difícil pra eles, porque assim, a gente, eu não sei você, mas assim, eu não tenho, assim, não tem ninguém na seleção hoje que eu goste, que eu me... Pra mim, assim, eu assisto a Copa, mas assim, eu não tenho essa coisa, essa paixão que eu tinha antes. Perdeu a identificação, né? E a gente não fala muito isso? Quem viu o Ronaldinho Gaúcho... Rivaldo, Cafu. É igual os antigos, sabe? Quem viu o Pelé. Roberto Carlos e tudo mais. Aí vai... não tem como. Hoje a gente não... né? E aí tem as piadas que eu amo no Instagram, né? Taca 3 canetas no Ronaldo, faz um detox no Gaúcho. Eles resolvem. Põe o Kaká pra orar ali pro time que eles vão resolver essa Copa. Não é assim que fala? Então, que é isso, assim, aí eu fico pensando nesse ponto, coitados dos jogadores de hoje, porque a gente se apegou ao passado, que a gente filtra. Claro que a gente tinha, apesar, todos esses jogadores eram notoriamente incríveis, todos eles eram craques, mas assim, na época também faziam críticas a eles. Claro, não como fazem de hoje, porque realmente eu acho que... Hoje tá diferente. Eu acho que antes era melhor, né? Minha opinião. Mas assim, a gente também compara. Agora, na época de Copa, é um lugar nostálgico também, que a gente fica comparando com antes, né? Tipo, nossa, mas quem viveu 94? Não tem graça agora mesmo, né? Assim... Tem nem comparação. Aí tem aqueles lances, né, que eles relembram no Instagram, né? Uns chutes que eu acho que foi o Gaúcho que fez um gol do meio do campo, meteu um chutão, fez um gol. Então, assim... Marcos né, quando o Marcos era goleiro da seleção, né? Campeão. Você se identificava com os jogadores, né? Então você tem essa saudade, essa memória afetiva, né? Sim. E aí, amiga, agora migrando para a indústria da saudade, né? Falando de uma coisa que muito me interessa, né? Que é a novela. Por exemplo, a gente vê muito remake hoje, né? Sim. Nossa, tem feito... Ultimamente, tudo remake, né? Remake. Aí eu fico pensando, eu lembro do Sancler, nosso professor, que ele falou assim uma vez numa aula, antes os remakes eram novela das 6. Sim. Agora os remakes são na novela das 9. Isso é sintomático, né? Porque a novela das 9 é a novela... das novelas das 9. É tipo o carro-chefe da emissora. É o carro-chefe. Então, os remakes ficavam na das 6 e das 9 era sempre um novelão. Inédita, mas agora, se os remakes estão na novela das 9, óbvio que é sintomático, né? Então, assim, as novelas do passado, os autores, eles eram melhores, as novelas eram melhores. Eu, assim, acho que hoje a gente tem vários autores incríveis, né? Sim. Hoje em dia. Mas, de fato, eu acho que as novelas do passado, a grande maioria era melhor do que hoje. Eu lembro de um professor meu que uma vez também falou que a última novela das 7 que a Globo tinha produzido foi Que Rei Sou Eu. Que depois foi só ladeira abaixo. Mas assim, não sei se novela das 7 é uma novela também que eu geralmente não assistia, né? Mas assim,
Por exemplo, A Viagem. A Viagem é a novela que tá no meu top 3. Eu amo, gente. Na verdade, meu top 2 é A Viagem e Mulheres de Areia. São as novelas, assim, que eu assisti, assim, acho que pelo menos 5, 6 vezes cada uma delas, porque já passou muito, né? E todas as vezes que passa eu assisto. E é sucesso, todas as vezes E que eu passa. assisti a primeira vez que passou também, porque a novela eu lembro que a Mulheres de Areia foi em 92, eu tinha 8 anos, mas eu lembro de assistir na casa da minha avó. E a Viagem, eu acho que eu tinha 10 anos. Eu lembro também de assistir, depois eu sempre assisti. E agora eles inventaram de fazer um filme. Ainda bem que não fizeram um remake, porque naquela época já era um remake, Pois né? Não tem como competir com o Alexandre Não, gente, Guilherme. não mexam com o Guilherme Fontes. Não mexam com o Guilherme Fontes, não dá. Nem a Diná. Não dá. E antes, a primeira Da versão que eu não Cristiane assisti, porque lá de 94 já era um remake, Sim, né? era. A primeira versão, o Alexandre era o Everton de Castro, que foi meu professor de teatro. Olha. A primeira escola de teatro que eu me formei chamava Escola de Teatro Everton de Castro. Um ator incrível, maravilhoso, que deve ter feito um puta Alexandre Com incrível. certeza. Porque ele é... Coloquem aí no YouTube, E quem não sabe quem é Diná Everton de Castro. Era a Eva Vilma. Era a Eva Vilma. Olha Sim, só. ou seja, era um elencaço. Mas Já eu é acho bom. que eles fizeram um remake por questões tecnológicas mesmo. Com porque eu acho que... certeza, Não sei se já Eu era... acho que era preto e branco, então, não né? sei. Imagino que seja preto e branco. Acho que sim. E aí depois fez esse remake, que é o remake que mora nos nossos corações, porque eu não assisti essa do Everton de Castro, né? Óbvio. Mas... essa que fez com a Cristiane Torlone, Fagundes e o Alexandre, pra mim ela é intocável, não tem que fazer outra. E a gente tinha medo do Alexandre quando era Muito criança. medo, né? O Mascarado também. Sim. Não gostava. Mas eu amo A Viagem. E agora eles estão fazendo um filme, ou seja, eu acho que eles entenderam, uma novela não vai rolar, porque vai ter muita comparação, não vai dar certo. Então vamos fazer um filme pra gente pegar mais leve. Sim, Será que foi isso? eu acho. E falaram que é bem adaptado, né? É outra história. porque, gente, não tem os personagens, Não. é bem menor, assim. Não, muita gente não vai dar pras... Eu tô curiosa maioria. pra assistir aquela. Só Eu imagino que vai ficar focado na Diná, no Alexandre Sim. e no Otávio. E no Theo. Sim. Porque parece que nem os irmãos vão ter, Não. né? Não, vai ter a irmã. A Estela vai ter. Eu acho que não vai ter o Raul. Ai, que sem graça. Porque teve toda a polêmica que queriam que chamasse a Fernanda Rodrigues, né? Que eu também acho que seria uma sacada chamar Nossa, ela, muito né? legal. Que daí ela ia... E ela ia fazer a filha da Lucinha Lins de novo. Porque a Lucinha Lins está como Dona Marocas. Oh, Então ela fez a Estela no passado e Aham. agora ela tá fazendo a mãe da Estela. mãe da Estela. E aí seria lindo se a Fernanda Rodrigues fosse a... Então eu sei que vai ter a Estela, porque teve essa polêmica no Instagram que não chamaram a Fernanda E Rodrigues. também, amiga, tem muita continuação, né? Quando não é remake, é continuação. Eu não gosto de continuação, amiga. Vamos fazer Avenida Brasil 2. 2. Vai superar um? Não, acho que não. Também acho que não. Por mais que coloquem esses atores maravilhosos que, né, Adriana Esteves, Como tudo, vai mas ser a história, né? eu acho que tem uma coisa, às vezes quando você quer igual... sei lá, uma novela, assim, que às vezes atrasou a produção da próxima, daí tem que estender aquela. Aí chega uma coisa que você tem que ficar enchendo linguiça. Vale Tudo, que fizeram remake recentemente. Então, a maioria não gostou, né? Não foi legal. É. Teve muitas críticas. Por quê? Porque tem que adaptar os tempos de hoje, né? Sim. Também tem isso. E aí eles ficam nessa de Sim. fazer remake, mas não a mesma mas coisa. por que fazer remake? Aí que fica a questão que a gente tá falando agora de nostalgia. É só nostalgia ou porque no passado era melhor? Era melhor, né? Né? Por que fazer? Né? Porque realmente é isso. Por que fazer um remake de Vale Tudo? Não faz sentido, né? Por que não pega um autor e escreve uma novela nova? É porque Vale Tudo é muito boa e talvez não tenha hoje. Na Globo não tinha nenhuma bíblia de nenhuma novela, de nenhuma... Mas também tem a questão da época, né? Que cada obra se conversa com aquela época, né? Também As tem pessoas isso. são diferentes, a visão é diferente, né? Eles falaram muito isso quando foram lançar Vale Tudo, né? Sim. A galera que tava criticando, né? Falou que, nada a ver. E aí eles falaram isso. Será que vai dar certo? Porque o Brasil era outro Brasil, Era né? Brasil. Temos as mesmas questões, né, ainda. Mas era diferente, né? O Sim. pensar. Tanto que a Odete hoje era amada, Foi né? amada. Porque Foi um erro da autora? Não sei. não sei também. Ou foi mas... o público realmente que adotou a Odete?
Não sabemos, né? Porque eu não lembro de Vale Tudo da Eu também primeira, não. não lembro. Mas dessa, a Odete realmente, tudo bem, ela falava vários absurdos, mas Sim. tinha coisas que ela falava que realmente faziam muito sentido. Então, Né? Quando ela falou da questão de ser mãe, né? Que pros Sim. filhos, ela falou assim, eu sou um ótimo pai. Se eu fosse pai, vocês iam me amar. Uhum. Mas como eu sou mãe, vocês não gostam. é. Então ela tinha muita coisa que ela falava que era que a gente concordava com ela, né? Então Até as coisas que ela falava dos Será que a filhos. gente é vilã, sim, na vida real? Não, porque porque na novela sempre retrata aqueles herdeiros que adoram ir contra os pais. Ai, mas eles têm uma outra posição sim. política, mas não faz nada, não trabalha em nada, vive do quê? Né? Tem muita novela Tem. assim que a gente parar pra pensar no passado. Lembra daquela novela Por Amor? Que tinha a Branca, Sim. a Letícia de Barros. Aham. Aí tinha a Milena, que era totalmente contra a Branca. Mas o que aquela Milena Nada. fazia, gente? Esses dias eu fui, a última vez que passou, eu tava assistindo, eu achei insuportável o papel dela, porque ela só ria, Olha só, tá vendo? namorava o Nando, criticava a mãe, mas ela não trabalhava. E na época ela que era passou? uma patricinha. Será que ela era Eu amada? gostava. Aí, tá Eu vendo gostava a dela. diferença? É, porque é isso, mas daí hoje quando vem uma Odete e critica os filhos, tá bom, vocês são contra o que eu tudo que eu faço, faço, né, contra o capitalismo e tudo mais, mas o que vocês fazem? Nada. Né, porque eles não, né? Como que então- era o nome do filho? Esqueci. Ih, esqueci. É. Olha aí como a gente... Mas é a Heleninha, né? Heleninha. Afonso. Afonso era um chato, tá, gente? O Afonso Nossa. era chato. Insuportável. Nossa. Só falava mal e não fazia nada mesmo, Sim. né? Corria. Corria Ele De tava só madrugada. correndo. Corria de madrugada. Corria, todas as cenas dele era correndo. Exatamente, eu odiei, não gostei. E também, antes de encerrar aqui, a gente também não pode deixar de falar sobre os objetos, Uhum. né? Que é, olha a nossa canetinha aqui, ó. Sim. Era o quê? Como é que é? Um objeto muito desejado. Requisitado. Desejado. Desejado. Uma caneta super, olha, assim, quantas funções, ó. A gente adorava. Quem tinha isso aqui? Na escola? Três. Nossa, era rico. É. Agora, olha aí. E foi caro. Foi caríssimo. Tem papel de carta, que a gente falou, né? Eu lembro que a minha tia tinha bastante papel de carta, que ela colecionava. Eu tinha também, mas a minha irmã tinha mais. Discman, né? Eu nunca tive. Eu tive meu primeiro gradiente. Máquina fotográfica. Que tá voltando, Que você tá viu? voltando. Aliás, esses dias no teatro, uma moça pediu pra eu tirar uma foto e ela tava com uma máquina dessas que a gente tinha na adolescência, da Kodak agora, amarelinha, super bonita. Não é a TechPix, né? Aquela mesmo analógica lá. Aquelas Aparelhos de TV, né? De tubo. Maravilhoso. de tubo, é verdade. Rádio, telefone fixo com fio, Com que eram fio, maravilhosas. Eu lembro que a primeira vez que instalaram o telefone na minha casa, eu amei. Nossa. Amiga, eu já fiquei na fila de linha telefônica. Amei. Eu até liguei assim, eu falei, liga pra ver como é que tá. Toda empolgada. E tinha como se a mãe Nossa, mesmo. tinha o cadeado, né? Porque a Tinha. conta vinha altíssima. Amiga, e também tinha aquele negócio de, se você tivesse 2 aparelhos em casa, você ouvia, né? Ouvia, Aí você pegava Sua irmã- bem devagarzinho. Você pegava pra bem ouvir devagarinho, ficava aqui ouvindo. a conversa. Aí eu ouvindo a falava, conversa. calma aí, tem alguém ouvindo, né? Daí você já saía correndo. Exatamente. E quando, não sei se sua mãe já colocou cadeado no telefone. Não. E aí a minha mãe colocava, porque a conta vinha muito alta, daí a gente descobriu como fazia pra ligar. Aí sabe o botão que você botava Sim. no gancho? Tinha 2 botõezinhos ali, né, que ficava. Aí, por exemplo, se o telefone é 970, tananana. Aham. Aí era só você fazer 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você fazia o número apertando aquele... E ligava, dava certo. Olha. Então minha mãe nada. Não adiantava nada. Não adiantava nada. Tinha um orelhão também, né, amiga? Orelhão, saudades do As orelhão. fichas lá, que Sim. mais? Tanta coisa, né? É. Eu acho que todos eles trazem esse confortinho emocional, Você tem algum? né? Você guarda algum? Objeto? Eu acho que na minha casa tem ainda o rádio, aparelho, Rádio. que eu adoro, que eu escuto, tá, gente? E tem a máquina fotográfica dos antigos filmes que a gente de tinha revelar que filme. comprar. 12 Você poses, tem ainda? 24, 36. Tem uma lá em casa, eu acho que não funciona mais, né? Mas tá lá guardada. Aham. E só, assim. E objeto da minha adolescência,
Eu acho que eu não tenho nenhum, assim, específico. Sim. Eu não tenho nada também. Você não tem, né? Não, eu sempre fui uma pessoa que doava, sabe? Tipo, eu doava, eu tinha prima mais nova, eu dava pra prima, eu dava pra amiga. Eu não guardei nada. Eu queria muito ter guardado o meu primeiro gradiente, por exemplo. Seria muito legal ter guardado. Mas eu não fui essa pessoa que... Que guarda. Não, eu não sou essa pessoa que Você guarda. é nostálgica? Não, eu sou, mas eu não guardei nada. O que eu tenho, assim, é fita... Como é que chama? Fita de filme. Tipo, não é cassete que chama, né? Fita cassete é fita De rádio. de rádio. E a fita que você colocava no... É VHS? A fita VHS, Você tem. Essa eu tenho algumas, eu porque também tinha tenho lá. eventos em... Fita, tem em casa. É isso, alguns eventos que estão na fita. Não funciona mais, né? Mas Mas tá dá lá. pra você colocar num DVD, né? Passar pra DVD. Quer dizer, hoje nem passa mais pra DVD, né? Não Hoje tem eu mais sei o que que DVD, faz. gente. Mas Como algum jeito faz? deve ter. Também não sei, amiga. Hoje não tem mais nada, né, Não. gente? Não tem mais CD, né? É tudo nas plataformas acho- de streaming, de música. Então, mas daí é uma coisa que eu acho ruim, porque é muito legal quando você gosta do Vinil. artista, você ter o disco, né? Mas o vinil Ou voltou, vinil, né? Ou o CD mesmo, né? Você ter, porque era muito legal você Era. ganhar, aí vinha, né, as letras das Sim. músicas, era incrível. De novela, né, amigas? Lembra? De novela, tinha Trilhas sempre da uma novela. nacional e internacional. Internacional. É, muito legal. Então, não tem mais. Era mais legal? Era. Vai dizer que não era. Era. Né? Então, acho Muito que tem mais. coisa que realmente era muito mais legal antes, Sim, né? também acho. E agora, amiga, para finalizar, uma última pergunta. Se aparecesse um gênio aí da lâmpada hoje e falasse para você, olha, eu posso te transportar, fazer você voltar para algum momento da sua vida, você voltaria? Acho só o da Copa que eu falei. O Não, resto mas voltaria pra sempre. Eu falo, voltar... pra sempre não. Tinha 12 Não. anos. Não, você só ia... Voltar você só ter ia... 12 anos, igual o filme, né? Não, Quero você só voltar queria a ter 13 tá, anos. não, eu quero voltar só pra viver 24 horas esse dia e depois volta pra cá, Isso, né? depois volta pro presente. Exatamente, você não voltaria pro Não. passado. Não. Eu também não. Eu não voltaria pro passado, não. Assim, tem momentos muito preciosos pra mim, mas assim, que se eu pudesse voltar, eu quero viver um dia de 1994, um dia de 2002, sei lá. Mas depois volta pra cá. Sim. É isso, né? Uhum. Então, dito tudo isso, amiga, você acha que existe uma resposta para a pergunta que a gente fez no início? Não. O passado era mesmo mais legal? A gente só tá nostálgico e buscando um lugar de conforto? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Eu acho que é um pouco de tudo, que é isso que a gente estava conversando. Hoje tem muitas coisas que facilitam a nossa vida, né? Acesso Sim. à informação, né? Muitos tabus sociais que a gente, né? Quebrou, que a né? gente quebrou, né? Tecnologia, medicina. Eu lembro que quando eu vim Sim. morar em São Paulo, eu tinha 21 anos, eu tinha uma APA de São Paulo, né? Eu não tinha Existe o Google, gente. não tinha Google, não tinha Waze. Tinha nada. Não tinha Waze, não tinha... Hoje, qualquer pessoa que vem Sim. do interior, ela não vai se perder. E hoje tem Uber, Tem o... né? Mas quando eu vim para São Paulo, antes não tinha metrô em tantos lugares, Sim. né? Como tem hoje, mas já tinha bastante, claro. Mas eu lembro que eu tinha que ligar no 156, quando eu ia em algum lugar, para saber que ônibus, Com aí a ela linha, dava, né? né? Você falava onde você tá e onde você quer Ela ir. dava a linha. Ela dava a linha. Né, você tem que ir tal lugar, até a rua tal, pegar o ônibus tal, descer em tal lugar, depois você caminha tanto, né? Então, assim, hoje muita coisa melhorou, não tem como negar. Sim. Mas Evoluímos, né? Mas muita coisa era melhor antes. Também acho. Eu acho que era melhor antes. Então, eu acho que a gente tá nostálgico, sim, mas não é à toa. Não é à toa a nossa nostalgia, assim, eu acho... E assim, eu vou falar uma coisa polêmica agora, mas eu sempre falei isso, eu e a minha irmã. Eu acho que a nossa geração foi a última geração que viveu essa coisa... Essa coisa legal que a gente tinha desde a infância, brincar na rua, Sim. adolescência, tipo, que não tinha o celular. Então, assim, Aline, ó, a gente combinava na escola, hoje à tarde eu vou na sua casa. E eu ia. Porque não tinha, não mandava WhatsApp. Ai, cansei, não vou. Não sei, a gente ia. Vamos no clube? A gente se encontrava lá. Sim. Então a gente tinha mais contato físico. A gente tinha muito mais, porque a gente não tinha o celular. Então a gente brincava, a gente conversava, a gente ia pro clube, a gente ia pra... Né, a gente tava sempre socializando. Eu tava né? tentando lembrar esses dias com a minha mãe. Falei, mãe, como que era antes, né? Que não tinha celular. A gente só falava, né?
olha, tal horas eu vou estar lá te esperando. Sim. Aí a pessoa não aparecia, a gente fazia o quê? Eu vi Ia só pra embora. finalizar aqui, eu vi tava ouvindo também um podcast, eu acho que era do Cortella, que ele tava falando que antigamente as salas de estar da casa era um sofá de frente pro outro. Sim. Que era isso, as pessoas sentavam na sala para conversar. Então, um sofá de frente pro outro, o que eles faziam depois do jantar? Conversavam e tudo mais, e depois iam dormir. Quando veio a televisão, o que aconteceu? A televisão veio para frente Sim. e os sofás deixaram de ser um de frente para o outro e passaram a ficar virados Lado a para a lado. televisão. Ou seja, não é lado, mais né? eu e você. Somos nós e a televisão. Sim. E aí, com o celular... Nossa. Com o celular, muito pior. Aí não tem nem... É o sofá assim, a televisão e o celular aqui. O celular aqui, né? As pessoas, né? A gente nem assiste mais, né, Não, direito às coisas. não. Que você fica com o celular e olhando a TV. Celular e olhando a Exatamente. TV. Não assiste nada, gente. Ai, é isso. E você? Qual a sua opinião? Você é do time volta para os anos 90, 2000? Ou é do prefiro agora? Prefiro agora tá melhor. Tem essa de nostalgia, o passado ficou lá atrás, agora é seguir Bola em pra frente. É. Divide com a gente aqui, né, nos comentários, que a gente quer saber. E fala aí o que vocês acharam do nosso episódio. A gente vai ficar feliz em saber. Sim, aproveita para dar um like, né? Para compartilhar com aquele seu amigo nostálgico. Para seguir nosso canal. Para indicar nosso canal, não é verdade? Sim. E em breve a gente volta com mais assuntos aí para vocês. Mais um episódio. Mais um episódio. Obrigadão. Beijo e até a próxima. Tchau, gente.